A difusão em massa das informações falsas e ou fraudulentas, muitas vezes também carregadas de intencionalidade e de mentiras, interessa aos inimigos da democracia. Interessa a um grupo pequeno que quer se manter no poder às custas da ingenuidade das pessoas. Olá, tá começando mais um podcast da Rádio NF. E o podcast desta semana quer saber a quem interessa as fake news. Como é possível combater essa enxurrada de notícias falsas? O que a pessoa pode fazer para distinguir uma informação verdadeira de uma mentira? Para responder a essas perguntas, vamos conversar com Maria José Braga, presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, e também com a historiadora e jornalista do Núcleo Piratininga de Comunicação, Cláudia Santiago. Podcast da Rádio NF, Política, Sindicalismo e Movimentos Sociais. Primeiro a gente vai conversar com a Maria José Braga, presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE. Olá, Maria José, é um prazer tê-la aqui no podcast com a gente. O prazer é todo meu em estar conversando com a categoria dos petroleiros. Para a gente começar esse bate-papo, o que é uma fake news do ponto de vista jornalístico? Gostaria de começar fazendo uma reflexão sobre a própria expressão fake news. As expressões, elas têm em si intencionalidade e, portanto, têm em si próprias objetivos subjetivos. Fake news é uma expressão que nós, jornalistas, não consideramos adequada para tratar da difusão em massa de informações falsas e ou fraudulentas. E o que está por trás dessa expressão? Está por trás a própria tentativa de desqualificação e de descredibilização do jornalismo. É uma intenção que está por trás dos difusores das informações falsas e ou fraudulentas e que, nesse primeiro objetivo, está exatamente fazer com que parte da população não busque informações qualificadas, apuradas, informações verdadeiras, que são as informações jornalísticas. O governo federal insiste em tentar normalizar as fake news. Por que isso acontece? É preciso lembrar que o governo brasileiro fala muito em fake news, assim como o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com esse objetivo de descredibilizar o jornalismo. A quem interessa as fake news? A difusão em massa das informações falsas e ou fraudulentas, muitas vezes também carregadas de intencionalidade e de mentiras, interessa aos inimigos da democracia. Interessa a quem não quer, de fato, o debate público, plural, o debate que leve a soluções para os problemas da sociedade de forma participativa e democrática. As informações falsas e ou fraudulentas interessa a quem utiliza dessas informações falsas e ou fraudulentas para enganar, para escamotear a verdade, para difundir questões que de fato não estão no debate público, questões que de fato interessam a grupos privados. Isso é preocupante? Isso é muito preocupante e precisa de ser combatido pelo conjunto da sociedade. É preciso que haja racionalidade no debate público. E as informações falsas e ou fraudulentas geralmente trabalham o inverso, trabalham com a emoção, querem despertar raiva, querem despertar ódio, querem despertar preconceitos que são, mais uma vez, repito, dirigidos a pessoas, partidos,
grupos sociais, organizações da sociedade civil. Então, há aí sim sempre interesse direto de quem produz e difunde essas informações, e esse interesse, volto a dizer, é atacar a democracia, atacar a pluralidade de ideias e, obviamente, fazer com que os consensos possíveis sejam substituídos por violência, por atitudes autoritárias. Ou seja, quem defende a difusão de informações falsas e ou fraudulentas é quem não quer efetivamente a construção democrática. Como é possível combater as fake news? Para a Federação Nacional dos Jornalistas, combate-se informações falsas e ou fraudulentas com informações verdadeiras. Ou seja, nós entendemos que é preciso valorizar mais o jornalismo, instituir mecanismos de incentivo à produção jornalística plural, diversa e regionalizada, mas é preciso também, para combater essa verdadeira indústria da mentira que existe no Brasil e no mundo, é preciso regulação. Como assim? É preciso regulação dos meios de comunicação tradicionais, principalmente rádio e TV, mas é preciso também começarmos a discutir abertamente e democraticamente a regulação da mediação dos conteúdos que são difundidos pelas grandes plataformas digitais, em especial os serviços de mensagem, como WhatsApp, Telegram, e os serviços de comunicação em rede, como Facebook e outros. Então, nós precisamos de instituir o debate e precisamos de chegar a um mecanismo eficaz de coibir a produção e a difusão massiva de fake news, sem afetar, obviamente, a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Quais são as orientações para que o público possa perceber que se trata de uma notícia falsa? Muitas vezes é difícil para o cidadão comum, a cidadã comum, identificar que está diante de uma informação mentirosa, uma informação falsa, fraudulenta. Mas, para o público em geral, há algumas orientações que facilitam, vamos dizer assim, a checagem dessa informação. E quais seriam elas? A primeira orientação é saber a fonte dessa informação. E nesse caso, a fonte não é quem te enviou a informação, mas quem produziu. É preciso saber de onde partiu aquela informação, se de uma fonte segura, de um veículo de comunicação, um jornal, se de uma organização também confiável. Então, verificar a fonte e, repito, essa fonte não é quem te enviou, mas quem produziu aquela informação que está chegando para você. Em segundo lugar, o cidadão, a cidadã, pode buscar fontes alternativas, ou seja, pode ver se aquela informação está circulando em outras localidades, em sites de notícias, em portais, em jornais, rádio, televisão. Teria uma dica mais fácil? A orientação que a gente considera a mais fácil de ser executada e que coíbe a circulação das informações falsas e ou fraudulentas. Não passe adiante uma informação que você não tem certeza de que é verdadeira. Só quebrar a corrente da difusão das informações mentirosas já é um grande serviço que o cidadão e a cidadã pode efetivamente contribuir com a sociedade. Quais são as principais ações da FENAGE no combate às fake news? O trabalho da Federação Nacional dos Jornalistas e dos sindicatos de jornalistas existentes no Brasil no combate à difusão de informações falsas e ou fraudulentas é
principalmente o de denunciar e alertar a sociedade para a existência desse tipo de informação e para os cuidados que se deve tomar ao reproduzi-las. O nosso trabalho, efetivamente, é o de esclarecer que nem toda informação é informação jornalística e que a informação jornalística, ela é sim mais confiável do que as informações que circulam livremente pela internet e em especial pelas redes sociais. O nosso trabalho é defender o jornalismo e os jornalistas como responsáveis pela produção de informações confiáveis para a sociedade. Valeu, Maria José Braga, presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente. Agora vamos conversar com a historiadora e jornalista do Núcleo Piratinenga de Comunicação, Cláudia Santiago. Tudo bem, Cláudia? É um prazer ter você de novo aqui com a gente. O prazer é meu em estar com vocês de novo. Muito obrigada pelo convite. Cláudia, o governo federal, em especial o presidente Jair Bolsonaro, tenta vários artifícios para naturalizar as fake news. Por que isso acontece? Isso acontece porque é um governo que precisa desse tipo de artimanha para se manter no poder. Um governo que já está desmoralizado. Para se manter, ele precisa do uso dessas ferramentas, ele precisa de espalhar mentiras, ou seja, as fake news, precisa animar aqueles que ainda o apoiam através de notícias que interessem a essas pessoas. Então é proposital? É tudo muito pensado. Se ele quer falar para um determinado grupo de pessoas, que são, por exemplo, as pessoas que defendem o uso indiscriminado de armas pela população, eles produzem notícias falsas a respeito disso. Se eles querem divulgar um determinado uso de medicamento, como vimos que aconteceu na pandemia, então eles usam notícias falsas para fazer com que as pessoas acreditem e passem a usar esse medicamento e dessa maneira eles vão se fortalecendo. É um grupo pequeno, mas ainda expressivo na população, que se alimenta de informação falsa. Por isso que isso acontece. É um projeto muito bem pensado, profissionalizado, que capta as aspirações das pessoas, os desejos das pessoas e produz fake news, produz notícias que interessem a essas pessoas e que alimentem essa rede que a gente pode chamar de rede de ódio, a gente pode chamar do caos que eles criam com essas notícias. E tudo isso para quê? Tudo isso para que as pessoas não cheguem às notícias de fato, né? Para que as pessoas não conheçam e não saibam o que está acontecendo de fato no país, no mundo, na sua realidade e vivam nesse mundo paralelo das fake news. Um mundo que só existe na cabeça dessas pessoas. Um mundo fabricado por profissionais da indústria de produção de notícias falsas. Como é possível combatê-las do ponto de vista jornalístico? Primeiro, combater, primeiramente, fazendo jornalismo. Sim? O jornalismo ele é muito importante. Sou uma ferrenha defensora do jornalismo, daquele jornalismo que a gente aprende, o jornalismo com ética, o jornalismo com uma legislação, um jornalismo comprometido com a verdade, o jornalismo comprometido com os interesses públicos. Fazendo jornalismo sério, a gente pode combater as fake news. Estou falando isso do nosso ponto de vista da comunicação sindical, da comunicação popular. Mas dá para confiar totalmente nos veículos de comunicação tradicionais? Eles também não fazem um jornalismo lá muito sério, não. Não se pode confiar em tudo que eles dizem. Os meios de comunicação, eles estão ligados aos poderes econômicos. Hoje, parece que eles estão do nosso lado, parece que eles estão do lado do bem, do lado da humanidade, quando eles fazem notícias sérias sobre o governo
Jair Bolsonaro denunciam os crimes ambientais, denunciam corrupção, mas uma matéria séria, importante, sobre o marco temporal que interessa aos povos indígenas, que interessa àqueles comprometidos com a humanidade, essas matérias a gente não vê na televisão. Então pode-se pegar um jornal e no jornal você vai ouvir falar 20 minutos sobre o escândalo do plano de saúde Prevent Senior, mas precisa de 20 minutos também explicando o que é o marco temporal. Precisa de 20 minutos também explicando o que é o agronegócio. E isso nós não temos. Esse é o diferencial da comunicação sindical? Na comunicação sindical, nós temos a obrigação de combater as fake news do ponto de vista jornalista, informando aos nossos ouvintes, aos nossos leitores, a quem nos acompanha nas redes sociais, o que está acontecendo, a destruição que está acontecendo no país, a destruição do ponto de vista das riquezas nacionais, a destruição do ponto de vista dos direitos trabalhistas, a destruição ambiental, a destruição da saúde mental das pessoas. Tudo isso nós podemos fazer e isso é combater o bom combate através do jornalismo. Com reportagens. Jornalismo é reportagem, jornalismo é furo, jornalismo são entrevistas com pessoas sérias, jornalismo é acesso a banco de dados, jornalismo é uma coisa muito séria e jornalismo custa caro, mas nós precisamos fazer jornalismo nas nossas publicações, que é o que vocês sempre fizeram no Sindipetro Norte Fluminense. A quem interessa a divulgação massiva de fake news? Interessa a um grupo pequeno que quer se manter no poder às custas da ingenuidade das pessoas, às custas da falta de informações sérias e confiáveis, que também falta no nosso país. Eles querem se manter. Interessa o uso das fake news a quem quer criar. Tem esse mundo paralelo que eu já disse, mas mais do que isso, existe na população um pensamento retrógrado. Existe na população um pensamento machista, um pensamento contra imigrante, um pensamento racista, um pensamento de que bandido bom é bandido morto. Então, interessa a quem produz fake news, interessa o diálogo com essas pessoas, interessa desacreditar algumas pessoas que são muito sérias e que fazem um bom trabalho jornalístico. Interessa a desmoralização de políticos que do bem, vamos dizer assim, né, políticos comprometidos com o povo. Interessa a desmoralização das instituições, interessa a divulgação, a desmoralização do jornalismo. A esses interessa a fake news. E aí fica instalado um ambiente ruim, né? Cria-se um caos, cria-se esse mundo paralelo, esse grupo de pessoas se identifica com as fake news, repassa as fake news e manter eles. O que interessa? Interessa o jogo do poder. É a manipulação das consciências para que eles se mantenham no poder. Ou seja, que ganhe uma eleição ou que possa vir dar um golpe, instalar um governo mais autoritário ainda no país, com a diminuição ou destruição do poder das instituições, e para isso precisa-se de uma massa de pessoas que sejam suscetíveis a receber essas fake news, e essa massa passa a alimentar esse projeto de poder. Interessa a divulgação maciça de fake news a quem tem um projeto de poder que não pode ser falado, porque o projeto de poder não é necessariamente ruim, precisa-se ter poder para governar uma sociedade, mas é um projeto de poder que não pode ser falado quais são os seus reais interesses.
Como uma pessoa que recebe uma informação por WhatsApp, por exemplo, deve proceder para checar se o conteúdo é verdadeiro? E eu não acredito em nada que eu recebo pelo WhatsApp. Pode ser uma mensagem de uma pessoa amiga e que seja também jornalista. Mesmo essa pessoa, pode ser que ela se engane e mande uma mentira, uma notícia falsa, mande uma fake news. Então, gente, chegou uma mensagem pelo WhatsApp, vamos conferir. Vamos conferir. Não, a gente não pode ser bobo, não pode ser tratado como pessoas bobas. Chegou lá a mensaginha que diz que o Bolsonaro vai ficar nos Estados Unidos esperando o Trump. Joga no Google. Joga no Google. Já tem cara de mentira. Todos os jornais já disseram que já saiu de lá. Quem ficou foi o ministro com Covid. Joga no Google. Pergunta para alguém. Confere sempre. E se a fonte for confiável? O que dá para a gente acreditar é se vem de um órgão que a gente confie. Por exemplo, chegou uma notícia do sindicato no WhatsApp, não precisa confirmar. O sindicato é sério, ele não vai mandar fake news. Chegou uma notícia da CUT, a mesma coisa, ou dos movimentos sociais. Agora, tenha certeza de que realmente saiu do sindicato. Vai no site. A mesma coisa com os jornais da grande imprensa. Chegou em nome do jornal O Globo, vai lá no site do Globo e confere se o Globo está dizendo isso mesmo. Mas mesmo assim é preciso ter bastante cautela, né? E mesmo assim, todos nós estamos correndo o risco de errar nesse momento devido à tremenda difusão de informações falsas pelo WhatsApp. Então, muito cuidado com o WhatsApp. Eu tenho uma amiga aqui do Rio que ela fala, são as coisas do velho do Zap. Aparece no nosso computador e a gente não sabe de onde veio, não sabe como saiu. Se não sabe de veio, se não sabe como saiu, não acredita. E 2022 já está chegando. Ano que vem vai ser um ano difícil, tamanha o número de informações falsas que vão circular pela internet. Então vamos nos informar direitinho, procure o sindicato, se tiver dúvida, manda uma mensagem, pede ajuda, mas não passa para frente. Não passa para frente antes de conferir. Muito cuidado com aquelas mensagens que dizem, passa para frente, por favor, vamos chegar a todo mundo. Muito cuidado com esse tipo de mensagem. Você pode identificar erros também, que não seriam cometidos, erros de gramática, eu digo. Então, tem várias maneiras de a gente verificar se a informação é correta. Mas a informação, ela tem que ter uma fonte. Informação anônima não existe. Quem foi que disse? Como foi que essa